A história começa com um garoto do ensino médio chamado Hidaka Akira. Na vida escolar, que as pessoas chamam de juventude, que mantém os alunos ocupados com amigos, amores, estudos e atividades extracurriculares, existe um aluno solitário como Hidaka. Ele acredita que todos têm grandes expectativas ao entrar no ensino médio, até que finalmente algo acontece com ele. Enquanto isso, em outra parte da escola, há uma garota chamada Chiyo Tsukumon. Ela chega para seus colegas de classe com uma sacola plástica média que contém muitos lanches. Isso surpreende seus colegas. Chiyo diz a eles que não vai dar nada a eles. Por outro lado, outro colega de classe de Chiyo se pergunta como Chiyo, que come muita comida, ainda tem um corpo ideal. Acontece que Chiyo também é colega de classe de Hidaka, e já se passaram 2 meses desde a matrícula. A vida escolar acabou de começar, e todos na classe parecem ter seu próprio grupo de amigos. Mas não para Hidaka. Ele está seguindo com sucesso o caminho de ser um solitário. Ele até vai ao banheiro da escola apenas para comer. Ele pensou que comer no banheiro era apenas uma piada. Além disso, ele está preocupado com a higiene. Mas ele não tem amigos na aula de qualquer maneira, e deve estar tudo bem já que a comida está em uma sacola. Acontece que Hidaka mudou de escola e isso o fez esquecer de fazer amigos. Percebendo isso, ele só quer passar seu tempo em silêncio e não está procurando juventude ou qualquer outra coisa no ensino médio. Mas de repente, Chiyo aparece na frente da porta do banheiro. Parece que ela está procurando por ele, então ela pergunta se ele pode abrir a porta. Hidaka diz que não, e também diz a Chiyo que ela entrou no banheiro masculino. Então Chiyo diz a ele que sabe disso. Depois disso, Hidaka pede que ela vá embora. Mas, em vez disso, Chiyo diz a ele que não precisa se preocupar com ela. Ela se pergunta por que Hidaka come no banheiro, e Hidaka revela que é porque ele não tem amigos. Logo, Chiyo percebe que Hidaka é o completo oposto dela, já que Chiyo é brilhante, popular e o centro da classe. Acontece que Chiyo apenas achou que o pão de Hidaka parecia delicioso e ela o queria. Isso faz Hidaka se perguntar, já que ele sabe que Chiyo estava comendo muito pão na sala de aula mais cedo. Chiyo se defende dizendo que arroz e pão estão em estômagos separados. Mas depois disso, Hidaka come seu pão rapidamente de propósito. Ele fez isso porque acha que Chiyo não pode fazer nada a respeito. Mas um incidente inesperado acontece. Quando Chiyo ainda está dentro do banheiro, ela tranca a porta para que os dois fiquem dentro do banheiro. Surpreendentemente, Chiyo se aproxima dele e sobe até suas coxas. Hidaka fica chocado e diz a ela que não precisa subir. Mas Chiyo diz que vai desabotoar o botão de Hidaka. Isso deixa Hidaka em pânico. Então Chiyo acaba mordendo o pescoço de Hidaka. Ainda em pânico, Hidaka rapidamente conecta o incidente com seu desejo, que é passar o tempo em silêncio. Depois de sugar o pescoço de Hidaka por alguns momentos, um pouco de sangue aparece na boca de Chiyo. Acontece que Chiyo mordeu o pescoço de Hidaka antes, como se fosse um vampiro. No final, Chiyo dá a ele um band-aid. Chiyo agradece Hidaka por isso. Ela deixa claro dizendo obrigado pela refeição. Acontece que Chiyo é realmente um vampiro. Mas Hidaka tem que manter o incidente em segredo e manter o relacionamento escondido. Na sala de aula, depois da escola, Hidaka está confuso para onde ir. Ele está pensando se vai para a biblioteca ou para algum lugar. Por outro lado, um colega de classe pede a Chiyo para sair. Mas, rapidamente, o amigo próximo de Chiyo diz a ele que ela também está planejando convidar Chiyo. Chiyo age como se estivesse confusa na frente de seus colegas de classe. Na mente de Hidaka, ele admite que Chiyo é uma garota popular com todos a puxando todos os dias. Ele acha que parece bastante difícil para ela. Além disso, ele acha que não consegue se relacionar com o mundo dela. Hidaka finalmente vai para a biblioteca da escola. Ele fica surpreso ao ver Chiyo lá, sabendo que ela foi convidada para sair por alguns de seus amigos antes. Antes, ele achava que seria um dia tranquilo porque não seria perturbado por Chiyo. Em 1 minuto, Chiyo está na frente dele. Isso faz Hidaka retirar o que acabou de dizer. Chiyo explica a Hidaka que houve problemas,
Então ela deu um fora nos amigos que a convidaram para sair. Mesmo Tio diz essa coisa bastante dura com um sorriso. De repente, Tio pegou o livro que Daka está lendo atualmente. Acontece que o livro é o Dicionário Completo de Vampiros. Logo, Tio pergunta a Hidaka se ele está pesquisando sobre ela. Ele diz a ela que está pesquisando sobre sua fraqueza com mais precisão. Então sim, Tio, a pessoa mais popular da classe, não é humana. Tio é um vampiro e a única que sabe disso é Hidaka. Vendo Tio, Hidaka pensa que é sua oportunidade. Como Tio é um vampiro, ele quer perguntar a ela se o livro de vampiros que está lendo é verdadeiro ou não. Mas Tio só vai contar a ele se tiver algum benefício. Ouvindo isso deixa Hidaka com raiva, mas ele diz que vai sofrer algum dano por um ganho maior. Finalmente, ambos concordam. Hidaka começa a perguntar a ela sobre os famosos, que é o vampiro que suga o sangue humano. Tio diz a ele que é verdade, mas também existem substitutos. Isso faz Hidaka dizer a ela para apenas usar os substitutos. Mas com um gesto arrogante, Tio diz que tem suas próprias preferências. Hidaka se pergunta com essa afirmação, mas decide continuar a perguntar sobre outra famosa, que é fraca à luz do sol. Tio admite e é por isso que ela sempre usa mangas compridas durante o dia. Ela não gosta, mas isso a faz não virar cinzas ou qualquer outra coisa. Em seguida, Hidaka pergunta a ela se os vampiros têm medo de cruzes. Mas como Tio não é religiosa, ela realmente não sabe sobre isso. Então Hidaka continua perguntando se o vampiro morrerá se uma estaca for cravada no coração. Ouvindo isso, Tio mostra uma resposta assustadora. Ela então diz a Hidaka que qualquer um morreria disso. Hidaka continua perguntando se os vampiros têm medo de alho. Inesperadamente, diferente dos vampiros comuns, Tio adora alho. Mas ela diz que pode haver vampiros assim. Ela também diz com entusiasmo que o alho é incrível. Depois disso, Hidaka continua perguntando se os vampiros se sentem compelidos a contar um grande número de pequenos objetos. Ela parece confusa e pergunta o que é. A Hidaka continua perguntando outras coisas sobre vampiros, como medo de prata, fraqueza contra a água corrente, não pode entrar em uma casa sem convite e assim por diante, mas isso deixa meio desesperado. Ele acha que o livro é inútil e que quase nada do livro é preciso. Além disso, Tio concorda com ele. De repente, Tio está olhando fixamente para Hidaka até que ela começa a suar. Lentamente, ela vai até ele. Ela diz a ele que vai pegar sua recompensa prometida no momento. Depois disso, ela está sugando o pescoço dele na biblioteca. Ela cobre seu ato com o livro de vampiros. Hidaka fica tão chocado que diz a Tio para pelo menos escolher um lugar melhor para morder. Mas, em vez disso, Tio pergunta a ele se isso o excita. Mas logo ela explica que está apenas brincando. Em 1 minuto, ela diz a ele que vai embora no momento. Lembrando que o dia inteiro foi no ritmo de Tio, Hidaka se sente aliviado ao ouvir que ela quer ir embora. Antes dela ir embora, Hidaka pergunta a ela sobre o motivo de ela sempre morder o pescoço quando suga sangue. Ele acha que é apenas a imagem que as pessoas têm dos vampiros. Ele se pergunta já que existem lugares mais fáceis para morder, como o braço. Rapidamente, Tio mostra uma expressão realmente assustadora. Ela diz a Hidaka para não fazê-la dizer coisas estranhas. Mas Tio acaba dizendo que Hidaka é tão idiota. Hidaka fica surpreso ao ver sua reação. Enquanto isso, como Tio diz isso em um tom alto, as pessoas pedem para eles ficarem quietos na biblioteca. Então, em outro lugar, vê-se que Hidaka está sozinho. Seus colegas de classe estão fazendo esportes, mas ele parece desesperado porque não é bom em esportes coletivos. No final, ele acha que pode ter sorte. Depois disso, um cara vem até ele. O cara pergunta se a perna de Hidaka está bem. Rapidamente, Hidaka responde que sua perna está bem e que apenas torceu levemente. Então o cara pede para Hidaka trazer algum equipamento do depósito da academia. Hidaka parece um pouco irritado, mas no final ele atende o pedido do cara. O cara o agradece por isso. Enquanto caminha, Hidaka pensa que até mesmo ficar sentado parece desconfortável também.
Mas não muito tempo depois, ele para quando vê meninas jogando vôlei. Vê-se que Tio também está jogando e acabou de fazer um smash. Todos parecem impressionados com sua habilidade de vôlei. Isso os faz elogiá-la. Até mesmo Hidaka também não pode negar sua incrível capacidade física. Mas sabendo que ela é uma vampira, ele acha que isso faz sentido. Ele continua caminhando enquanto Tio sai e vê Hidaka também e o segue. Quando Hidaka está procurando o equipamento, Tio de repente diz a ele que ele não deveria estar relaxando. Rapidamente, Hidaka explica que o professor pediu para ele fazer um recado. Depois disso, Hidaka pergunta a Tio sobre sua aula e ela revela que saiu correndo. Sabendo disso, Hidaka diz que é ela quem está relaxando. Então Hidaka pergunta o que Tio precisa. Ele diz a ela que no momento ele não está dando sangue para ela. Mas desta vez não é essa a intenção de Tio. Tio está apenas preocupada porque as pernas de Hidaka estão mancando. Hidaka explica que é apenas uma torção. Depois disso, ele pede para ela voltar rapidamente porque não quer que comecem a surgir rumores estranhos. Com uma cara decepcionada, Tio se pergunta se ela realmente parece tão lamentável. Mas ela diz isso em voz baixa. Hidaka pergunta se ela disse alguma coisa. Mas isso deixa Tio com raiva. Ela diz a ele que não disse nada em um tom bastante alto. Isso deixa Hidaka confuso. De repente, Tio diz que o lugar está tão quente que ela começa a desabotoar a jaqueta esportiva. No fundo, isso faz Hidaka lembrar como Tio disse que é sensível à luz do sol, por isso sempre usa mangas compridas durante o dia. Ele acha que deve ser um pouco difícil para ela, mesmo que não seja da conta dele. Finalmente, Hidaka encontra o equipamento. Ele pega e está prestes a voltar. Mas então a perna de Hidaka torceu novamente. Espontaneamente, Tio o ajuda, mas isso faz com que ambos caiam. Tio pede desculpas por isso e explica que talvez ela tenha se mexido demais e também tenha ficado um pouco cansada. Depois disso, Hidaka pensa nas mangas compridas que Tio está usando novamente. Além disso, o calor da sala é muito quente. Ele acha que ela deve ter mais dificuldade do que ele, e nesse estado ela estava preocupada com ele. De repente, Hidaka diz a Tio que ela pode beber seu sangue, se for só um pouco. Tio fica surpresa ao ouvir a declaração repentina. Sabendo disso, Hidaka diz a ela que se ela não precisar, tudo bem. Mas rapidamente, ela diz que precisa. Depois disso, Hidaka só diz para apressar e acabar logo, porque as pessoas realmente vão pensar que ele está relaxando. Tio acha que Hidaka é tão gentil naquele dia e ela suga seu sangue rapidamente. Então Tio agradece e pede para ele cuidar da perna e não se esforçar demais. Depois disso, ele pergunta se são apenas 2 mordidas. Não muito tempo depois, Tio volta para seus colegas de classe. Ela é perguntada onde ela estava por seu colega de classe, mas ela diz que é segredo. À noite, no quarto de Hidaka, ele está pensando demais porque ofereceu sangue para Tio. Ele nem consegue fazer a lição de casa por causa disso, então decide sair para caminhar para limpar a cabeça. Quando está caminhando, descobre que a noite é de lua cheia. Ele começa a amar suas caminhadas noturnas, mas não muito tempo depois, uma garota está chamando ele de longe, e acaba sendo Tio. Então Tio já comprou muitos lanches noturnos no supermercado. Ela diz a Hidaka que é uma coincidência encontrá-lo. Por outro lado, Hidaka percebe que Tio está se vestindo levemente porque é noite. Então Tio pergunta se Hidaka também está comprando lanches noturnos. Hidaka diz que ninguém lhe disse que ele só está indo para uma caminhada. Em pouco tempo, Hidaka se pergunta como ele pode encontrar a principal causa de suas preocupações. Mas sabendo que Tio está comprando tantos lanches noturnos, isso surpreende Hidaka. Tio explica que não é tudo para um dia, mas para mais de 2 dias. Mas ainda assim, Hidaka ainda acha que é muito. Depois disso, Tio muda de assunto para os óculos que Hidaka está usando. Hidaka parece incomum porque usa lentes de contato na escola. Em 1 minuto, Tio pega seus óculos e os usa. Então ela pergunta a opinião de Hidaka sobre como ela fica com os óculos.
Mas Hidaka diz a ela que não consegue ver porque está tudo embaçado. Não muito tempo depois, Chiyo vai beber seu próprio suco. Na mente de Hidaka, ele está maravilhado com o visual noturno de Chiyo e finalmente entende por que outros caras são loucos por ela. Mas então Chiyo percebe que Hidaka está olhando para ela. Ela até diz a ele que seu olhar é meio lascivo. Rapidamente ele nega. Então ele acrescenta que é perigoso para Chiyo se vestir tão levemente assim. Chiyo então pergunta se ele se preocupa com ela. Novamente, ele nega. Depois disso, Chiyo diz a ele que vai ficar bem porque a noite é hora dos vampiros. Isso surpreende Hidaka. Mas como ele já sabe que ela é uma vampira, ele acha que não precisa se preocupar com isso. Enquanto isso, Chiyo pensa que talvez esteja tentando muito soar legal. Não muito tempo depois, Chiyo está prestes a ir para casa. Inesperadamente, Hidaka quer levá-la para casa. Hidaka até fica chocado ao ouvir o que acabou de dizer. Em um instante, ele diz a ela para esquecer. Mas então Chiyo puxa a camisa de Hidaka. Ela pergunta se ele pode fazer um favor para ela. Hidaka responde com uma cara assustadora. Mas ele acaba levando Chiyo para casa. No caminho, Chiyo diz a Hidaka que Sakura disse algo estranho e foi repreendida por Ishiana. Ela acrescenta que todos os dias Sakura simplesmente nunca aprende. Na mente de Hidaka, era para ser apenas uma pequena distração. Ele não pode acreditar como foi assim. Como Hidaka não respondeu a Chiyo, ela pergunta se ele está ouvindo ou não. E ainda na mente de Hidaka, ele se pergunta silenciosamente o que Chiyo significa para ele. Embora seja um pouco tarde para questionar, ele ainda precisa questionar. É apenas um colega de classe, uma vampira problemática ou uma amiga? Ele também se pergunta o que Chiyo pensa dele. Ele se pergunta se Chiyo só pensa que Hidaka não passa de um saco de sangue humano para ela. Não muito tempo depois, Chiyo diz a ele que ele está mais quieto que o normal. Então ela pergunta se aconteceu alguma coisa. Hidaka fica um pouco surpreso. Depois disso, ele explica a ela que estava apenas pensando em algo. Não muito tempo depois, Chiyo está rindo. Ela diz a ele que estar junto com um amigo como neste momento à noite é meio estranho. Rapidamente, Hidaka confirma quem ela quer dizer como amiga, já que eles nem mesmo conhecem as informações de contato um do outro. Isso faz Chiyo perceber. Então Chiyo pede o contato de Hidaka. Mas Hidaka diz a ele que na verdade está tudo bem se eles não souberem as informações de contato. Ainda assim, Chiyo insiste em trocar as informações de contato rapidamente. No fundo, Hidaka se sente um idiota por pensar demais. Ele acaba dando seu contato para ela. Ele acha que se amigos podem ser tão simples assim, isso é bom o suficiente no momento. Então Chiyo agradece a ele por levá-la para casa. Depois disso, Hidaka diz casualmente coisas inesperadas novamente. Ele diz a ela que deveria estar agradecendo a ela. Certamente isso confunde Chiyo sobre por que ele disse isso, mas ele apenas diz que não é nada enquanto no fundo se sente um pouco aliviado. Quando está prestes a ir, Chiyo o chama e toca sua camisa. Ele presume que Chiyo quer sugá-lo. Mas acontece que Chiyo estava tirando uma foto com ele. Hidaka fica surpreso e se pergunta por que ela fez isso. Chiyo então pergunta se ele pensou que ela iria sugar seu sangue. Mas Hidaka nega. Ele diz a ela que foi apenas o flash que estava muito forte. Ouvindo isso, Chiyo pede desculpas a ele. Eles acabam se despedindo e Hidaka está indo para casa. No caminho para casa, Hidaka está olhando para o contato de Chiyo em seu telefone, percebendo que eles são amigos. Não muito tempo depois, Chiyo envia a foto que eles tiraram antes. Chiyo acrescenta que Hidaka fez uma cara engraçada na foto. Isso faz pensar que ela é realmente irritante. Mas ele salva a foto no final. Em outro lugar, Hidaka recebe uma mensagem de Chiyo. Ela disse na mensagem que está encontrando amigos em um restaurante familiar. Ela também pergunta o que Hidaka está fazendo atualmente no texto dela. Hidaka está olhando para a tela do seu telefone,
se perguntando como ele deve responder a tais mensagens de Tio. Ele está ponderando como responder. Ele pensou se deveria usar emojis ou adesivos, trazer um tópico ele mesmo ou apenas responder alegremente. Mas então, novamente, esses não são realmente o seu estilo, então ele decide apenas ser ele mesmo como sempre. Ele acaba respondendo com apenas uma palavra, dizendo dever de casa. Acontece que mesmo antes de Daka responder, Tio enviou outra mensagem, perguntando se ele está ignorando ela porque demorou tanto para responder. Quando ele finalmente responde, Tio anima e envia outra resposta, perguntando a Hidaka se ele está fazendo a lição de casa sozinho. Hidaka responde perguntando se ela está tirando sarro dele por estar sozinho. Ele parece estar um pouco irritado, embora talvez não realmente. Vendo a resposta de Hidaka, Tio ri. Então Yuzu vem. Ela pede desculpas por deixar Tio esperando. Tio não se importa. Ela percebe que Sakura não está com ela, então ela pergunta a Yuzu. Yuzu pergunta se Tio está esperando há muito tempo. Tio diz que não ouviu nada, mas Sakura sempre se atrasa, então é normal. Yuzu percebe algo em Tio. Ela então pergunta a ela se algo aconteceu com Tio, já que ela parece estar de bom humor. Mas ela apenas ri disso. Sakura entra correndo, ofegante, abaixando-se com as mãos nos joelhos. Ela parece estar sem fôlego. Algumas pessoas no restaurante também notam isso, se perguntando o que acontece com ela. Tio pergunta a Sakura o que há de errado com ela. Yuzu a repreende dizendo que ela está incomodando as pessoas ao redor delas. Então Sakura grita. Ela anuncia que foi traída. Isso deixa tanto Tio quanto Yuzu sem palavras. Acontece que Sakura não foi realmente traída. É apenas que o relacionamento de seu ator favorito foi descoberto e veio a público. Yuzu diz que isso não é traição e que ela se preocupou à toa. Ela também verifica na internet e descobre que é verdade, já que está nas notícias. No entanto, Sakura apenas responde que é horrível, dizendo que isso é uma traição aos fãs. Yuzu pergunta a Sakura se ela gosta do cara. E Sakura diz que ela apoia todos os homens bonitos. Por outro lado, Tio está fora de si, se perguntando se Daka tem uma namorada. Então algo vem à sua mente. Ela se pergunta se sugar sangue conta como traição. Ela parece preocupada. Yuzu pergunta o que está acontecendo porque ela parece preocupada. Tio apenas diz que estava apenas se perguntando onde começa a traição. Isso também faz Yuzu se perguntar. Para Yuzu, começa com um beijo. Ouvindo isso, Tio então pensa consigo mesma que sugar sangue é apenas marginalmente seguro. Mas então, Sakura diz que sair juntos já cruza a linha. Isso faz Tio abaixar a cabeça. Yuzu diz a Sakura que ela é bem rígida sobre esse assunto apesar de seu caráter. Yuzu parece estar insinuando algo aqui. Isso choca Sakura, dizendo que Yuzu quase a chamou de Então Sakura menciona que é raro para Tio se envolver nesse tipo de assunto. Yuzu acrescenta, perguntando a Tio se isso está relacionado ao motivo pelo qual ela estava sorrindo para o telefone mais cedo. Tio fica chocada com isso. Sakura fica ainda mais chocada, dizendo para Tio e Yuzu darem mais detalhes. Tio admite que há alguém que ela tem encontrado ocasionalmente recentemente, e essa pessoa tem estado ajudando-a. Tanto Sakura quanto Yuzu estão ouvindo com interesse. Tio continua perguntando a elas que se ele tem uma namorada e ela não sabia, isso ainda contaria como traição? Yuzu então pergunta a ela, certificando-se de que o relacionamento não é como namoro de interesse ou um caso extraconjugal. Tio nega fortemente a acusação, dizendo que ambos têm a mesma idade. Ela também acrescenta que eles apenas conversam normalmente e às vezes saem para comer. Sakura faz um gesto obsceno com os dedos enquanto diz que está chocada e pergunta brincando a Tio se ela foi corrompida. Yuzu percebe Sakura fazendo o gesto e diz para ela parar. Enquanto isso, Tio nega fortemente que eles estavam apenas comendo e nada mais. Yuzu diz que por enquanto Tio não pode deixar de ficar curiosa sobre aquela pessoa.
Sakura diz que inveja o cara que capturou sua Chiyo. Chiyo exclama que não é disso que se trata. Chiyo diz que realmente não entende de romance e coisas do tipo. Ela apenas pensou que se ele tivesse uma namorada, talvez ela não deveria se envolver. Yuzu diz a Chiyo que pode ser assustador e aconselha-a a simplesmente perguntar diretamente a ele sobre isso. Ela também disse que seria desconfortável deixar as coisas assim. Por outro lado, Sakura diz animada que está lá para Chiyo ouvir suas preocupações.